Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, aqui estamos para mais um estudo, né? Estou muito alegre com o Senhor Jesus. Deus tem dado uma vitória muito grande a essa igreja. Eu estou muito feliz por essa vitória que o Senhor tem dado. Daqui uns dias vai ser visível, né, aqui no bairro, a vitória do Senhor Jesus. Isso alegra o nosso coração. Isso faz a gente estar aqui num culto de estudo bíblico, onde o assunto é pertinente, necessário nos dias de hoje, que é a escatologia. Mas eu quero também, sempre um pouquinho antes de cada pregação, daqui até o começo do ano que vem, antes de qualquer pregação, de qualquer estudo, trazer uma pincelada sobre a história do avivamento. Por que hoje somos pentecostais? O que já aconteceu com esse avivamento? Mas o que isso tem a ver com a escatologia? Eu vou ditar uma frase aqui que me veio hoje: sem avivamento, esqueça arrebatamento. O crente que não tiver vida no Espírito, o crente que não tiver a graça de Deus, a unção, isso está na palavra, não tem arrebatamento. E quando a gente fala de avivamento, não é só falar em línguas, não é o pular, o cantar, o dançar, vai muito mais além disso aí. Tem muito mais coisas que diz respeito ao avivamento. Então, vamos lembrar disso. E nós vamos trazer sempre um dado, que seja por 3 a 5 minutos, sobre o avivamento. E nós estamos falando sobre William Seymour, lá da Rua Azusa. Mas tem outros também, tem Finney, Moody, Savonarola, Wesley e tantos outros que a gente pode citar aqui. E é importante lembrarmos disso. Sem avivamento, não tem arrebatamento. Pai eterno, nos abençoa mais uma vez essa noite, onde estaremos aqui aprendendo mais uma porção da sua palavra. Que o Senhor fale através do louvor que vai ser cantado agora, mas fale também através da palavra, e que os nossos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão trabalhando no Reinaldo, que depois vão estar acompanhando através dessa rede social, os irmãos que estão enfermos, que não podem ir ao culto, e que essa mensagem chegue até eles. Alguma coisa o Senhor vai fazer aqui de extraordinário. Não é alguma coisa, é muita coisa, porque a gente sente a presença do Senhor nesse lugar. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder de um louvor verdadeiro. Eu creio, Senhor, que pessoas que leem a Bíblia, pessoas que se curvam, elas recebem a Tua graça e a Tua unção. Então, Senhor, aqui estamos para mais uma noite de bênção, de avivamento, de poder, de palavra e de louvor a Ti. Receba esse culto, Senhor, em nome de Jesus, amém. Alex pode estar vindo aqui para louvar ao Senhor, e daqui a alguns instantes já estaremos para mais essa porção. É o segundo estudo, né? Ainda estamos na introdução da escatologia, mas eu vou fazer o temário e vamos estar colocando aí nas redes sociais o temário que a gente vai seguir. Introdutoriamente, irmãos, eu queria só estar relembrando aqui que nós tivemos momentos bons ao longo da história e momentos difíceis. Eu estava revendo todo o material escatológico, dentre eles, os irmãos devem ter acompanhado, os frequentantes da escola dominical, as revistas da CPAD sobre a doutrina das últimas coisas, e eu sempre procuro usar como ferramenta basilar para alinhar a questão doutrinária, né? Porque muitas coisas já foram faladas a respeito desse tema, escatologia, e há muitas coisas erradas. Mas eu agradeço muito a Deus por um trabalho feito nas nossas igrejas, chamada Escola Dominical, inclusive na nossa sede, né, que é
um número de frequentantes é maravilhoso. Que Deus abençoe o pastor presidente, os irmãos que estão encarregados daquele trabalho ali, e conseguem colocar toda a igreja aos domingos pela manhã na escola dominical. E esse assunto de escatologia foi muito discutido. Eu sou aluno de escola dominical, amo escola dominical, amo seminário, inclusive nossos pastores, professores, né, os pentecostais, dentro da nossa doutrina. E alguma coisa sobre isso dentro do assunto hoje vamos falar. Mas de nada adianta falarmos hoje sobre muitos assuntos, inclusive doutrinas apostólicas, doutrinas da igreja, doutrina mesmo, né? Estudos da palavra, o nosso credo, se hoje existe um grupo que não gosta da unção, da presença de Deus, se hoje o Espírito Santo fica de lado. A gente, como citei aqui, isso não é uma crítica, é só uma observação, que em muitos trabalhos os temas não têm mais espaço nas agendas. Então a gente está mais pelo lado emocional, pelo lado pirotécnico, pelo lado do show, do que da adoração, do que do culto em si, né? E eu citando aqui esses dias, não sei se até ficou gravado, isso deve ter ficado, né, sobre o avivamento. E o primeiro que eu achei interessante falar foi de William Seymour, na Rua Azusa, 1906, quando esse homem desprezado, humilhado, simples da roça, esse homem esse homem humilde, ainda garoto, né, fica doente, vai internado, mas ele faz um propósito com Deus. E nesse período, né, da década de 1900, aqueles 100 anos, né, um pouquinho antes, a igreja não vinha numa situação boa, não, José. A situação não era muito boa, porque havia muito tradicionalismo, né? Havia uma mudança na sociedade muito grande, modernismo e tantas outras coisas chegando, embora havia muito sofrimento. Mas ali a igreja missionária evangélica da fé apostólica, pastor Seymour, eles tomaram uma decisão. Eles estavam cansados de todo aquele sistema, de toda aquela religiosidade, e ele foi sim desprezado, largado de lado, abandonado, e foi no estábulo, o espaço que sobrou para ele começar a orar. E pouquinha gente, não era muita não, quando começa, era bem pouquinhas pessoas que frequentavam, e tinham aqueles que não acreditavam, e tinham aqueles que chamavam ele de herético. Você vai ser heresia, essa barulheira aí, essa pantomima que você está fazendo aí, que bagunça é essa daí? Porque a maioria eram tradicionais, Deus abençoe os tradicionais. Então eles não concordavam, e o William era filho de irmãos tradicionais, vinha de uma igreja tradicional, mas ele decide orar. E ali naquele pequeno grupo tinha já alguém batizado com o Espírito Santo. Porque a questão do batismo com o Espírito Santo, se até hoje ainda existem pessoas que não compreendem esse fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes. Até hoje existem discussões, existem dúvidas de algo de há mais de 2000 anos atrás. Se a gente tem dificuldade em entender certos temas da Bíblia, certas doutrinas, como é que vai ser? Porque a questão não está no quesito entender, é simplesmente aceitar. Quando a gente crê em algo, a gente aceita. O crer é aceitar, é abraçar aquela verdade. Mas a gente prefere aceitar em parte. Mas será que é isso? Hoje é a nossa geração, a geração dos porquês, dos serás. E essa dificuldade adentra as nossas paredes eclesiásticas. Então, você chega nesse período de 1900,
1800, 1900, uma crise sem precedente espiritual. Depois vamos trazer dados históricos, se Deus permitir, e nós vamos compreender melhor isso daí. É exatamente um período igual a esse que a gente está vivendo. Vem surgindo nesse período aí a explosão industrial, gente. Procura aí quando foi fabricado o primeiro carro. Você vai ver as datas, vai comparar as datas. A gente está entrando, é uma fase iluminista, por assim dizer. E tem outras situações envolvendo a espiritualidade da igreja. Tem a questão política, já tratei aqui praticamente da questão social, a questão da influência cultural. Então a igreja, ela começa a sofrer decadência. É tão curioso isso que eu estou trazendo nessa introdução, nesse introito, que o que eu consegui perceber nas entrelinhas é que em grandes momentos de crise espiritual mundial, e não só espiritual, crise social, crise política, Deus sempre levantou anônimos, pessoas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor, pessoas que alguém diz: olha, isso não vai acontecer nada, isso daí não vai sair nada. Pessoas que são assim largadas, pessoas que até tiveram seus momentos de fraqueza, e muitas vezes algumas delas caíram, mas lá na frente, por elas se quebrantarem, por elas buscarem a presença de Deus, por elas tomarem uma atitude de: eu sei que eu estou errado, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar de vida. É aí onde Deus começa a agir. É aí onde Deus começa a trabalhar com essas pessoas. Não foi diferente com Pedro, não foi diferente com Tomé, não foi diferente com os irmãos Trovão, que a mãe pediu uma senta à direita, outra à esquerda do Senhor no seu trono. Não foi diferente. Não foi diferente com Natanael. Infelizmente só foi diferente com Judas, porque ele não quis continuar no grupo. Ele preferiu fazer o que fez. E assim acontece com muitos que tem uma atitude de se esvair e não querer somar, e não querer estar presente. E o Judas pagou o seu preço. Os outros pagaram com suas vidas o sacrifício de fazerem a obra de Deus. E se eles estivessem aqui, pudessem estar presentes e dizer se fariam tudo de novo, eu tenho certeza que Pedro diria: eu morreria de novo de cabeça para baixo. Outros diriam: eu aceitaria ser comido pelos leões de novo. Então, nesse período de 1800, 900, crise espiritual, nada diferente dos nossos dias. Existem milhares e milhares de irmãos inconformados. A gente tem uma mesma fala: puxa, está diferente, não é mais igual antes, não é mais igual a 20, 30 anos atrás, não é mais. Agora há pouco, né? Até comentei com a minha esposa, que graças a Deus sempre tem os irmãos que falam com a gente. O irmão, um presbítero, falou comigo agora há pouco: pastor, o que está acontecendo com a gente? O que acontece com a gente, irmãos, é que a gente tem que tomar uma posição individual. A gente tem que se posicionar. Você, eu, não adianta eu querer cobrar que você se posicione, eu tenho que me posicionar. É eu, irmão Josimé, que tenho que fazer a minha parte. E se cada um pensar assim, fazer a sua parte, eu acredito que as coisas mudarão. Porque tamanha é a surpresa. O avivamento da Rua Azusa não mudou só a história da igreja. Talvez, se der certo, domingo ou semana que vem, nós vamos falar do alcance desse avivamento. O nosso queixo fica caído. Quando eu estava lendo um documentário da Rua Azusa, meu queixo caiu. O alcance daquele fenômeno.
Foi surpreendente. E é assim mesmo. Da mesma forma, a gente consegue ver o nascimento desse avivamento no dia de Pentecostes. A gente vê um Pedro briguento, um Pedro que nega, um Pedro sanguíneo, pavio curto, mas na hora do vamos ver não fazia nada, fez foi fugir, fez foi olhar Jesus de longe. Mas depois do dia de Pentecostes, a gente vê o fenômeno do falar em línguas. E ali tão interessante é pessoas falarem em outros idiomas. Os próprios frequentantes das festas de Jerusalém diziam: mas como que eles falam nos idiomas em que somos nascidos? Para você ver o tamanho do milagre. Mas acontece que para muitos de nós milagre é só o cego ver, é só o paralítico andar, que nem isso está acontecendo mais. Mas existem tantos outros milagres acontecendo e a gente não consegue enxergar. E é justamente por causa do milagre do dia de Pentecostes que quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Então, avivamento, sim. Avivamento fala de quebrantamento na presença de Deus. Avivamento fala sim de conserto com Deus. Não está se tratando de pessoas perfeitas, não. São pessoas imperfeitas que vão se curvarem, que vão confessarem que estão erradas, que não querem mais estar erradas e que precisam do Espírito Santo. E se elas sinceramente fizerem isso, se elas rasgarem os seus corações e derramarem, vai cumprir o que o próprio salmista Davi, no auge da sua crise moral, espiritual, familiar, ministerial, no auge da sua crise governamental, quando o profeta Natan diz: você é esse homem, Davi, e ele se quebranta e diz: Senhor, se eu te oferecer oferta e holocausto, o Senhor não vai querer. Eu podia fazer qualquer outra coisa, o Senhor não vai aceitar. Mas eu não quero ser lançado fora da tua presença. Eu não quero que o Senhor retire de mim o teu Espírito. Quer dizer, eu me quebranto, eu reconheço que estou errado, vou colher, vou pagar pelo meu erro, mas me perdoe. Aí vem o profeta e diz: Deus traspassou o seu pecado, Davi. E de lá que nasce Jesus. Então, meu irmão, por mais que você não lembre, por mais que eu não lembre, e muitos lembram do que fez e do que estão fazendo na casa de Deus ou nas suas vidas pessoais, que não agradam ao Senhor. O caminho do avivamento é o conserto com Deus. O caminho do avivamento não é ficarmos acusando, ficarmos apontando o outro: que aquele irmão, que aquela irmã. Vá você para o joelho, vai você para a rua Azusa que Deus colocou no teu caminho, vá você para Jerusalém, no cenáculo que Deus preparou para você, e se quebrante ali. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai descer e vai falar, porque foi isso que esse homem da rua Azusa fez. Em vez de ficar questionando tudo e todos, ele decidiu se posicionar. E se somos pentecostais hoje, com certeza a gente deve tudo isso ao dia de Pentecostes. E esse avivamento que correu pela Europa, que nós vamos trazer aqui, como estou trazendo hoje, esse avivamento que em 1900 chega na rua Azusa, 1906 por aí, através desse homem, desce o Espírito Santo. E olha o que Deus está fazendo para trazer o avivamento que vai por toda a Europa, por todos os continentes, por África e outros lugares. E como chegaria no Brasil? Isso não é coincidência, é providência. Daniel Berg Gunarvini passa por lá e chega até o Brasil. E aqui nós começamos a viver bem pertinho da data da rua Azusa, ainda dentro de 1910, 11, 12, 13, daí vem crescendo, 1960, 1964, o dia que Deus me trouxe ao mundo. E assim vem vindo o avivamento.
Poderia citar inúmeros nomes aqui, conhecidos de muitos de nós, e seus parentes estão vivos, como Daniel Berg do Navio, Paulo Leivas Macalão e tantos outros, Cícero Canuto de Lima, e passaria citando. Mas muitos desses homens passavam horas a fio de joelhos, queimavam suas pestanas lendo a Bíblia. Eles não ficavam com picuinhas, com conversinhas fiadas, eles não perdiam tempo com coisas que não edificavam. E se quisermos um avivamento, um despertamento para subir no arrebatamento, precisamos largar aquilo que não edifica de lado. Para de falar e para de ouvir o que não edifica. Se alguém quer continuar falando o que não edifica, deixa falando, mas você se posicione como o pastor Sêmio, que não se tratou só de falar em línguas. Então, se somos simples pentecostais, a gente tem que conhecer a história, tem que entender, e entender mais ainda, que o modelo do avivamento vem de Deus. Assim como Deus disse a Moisés: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei, no que diz respeito ao tabernáculo. E no que diz respeito ao templo, disse a mesma coisa. Davi: você não constrói, mas tem um modelo. As coisas de Deus vêm de cima, vêm do céu, tem modelo. É aí que a gente precisa buscar. Mas vamos ao tema da escatologia, que sem o Espírito Santo e avivamento também não existe esse tema. Mateus capítulo 24, versículo de número 4. Eu trouxe apenas uma pincelada. Cada culto nós vamos trazer um pedacinho, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto que algo no mundo espiritual está acontecendo. Vai ser bênção para a igreja, mas vai ser problema para os carnais. Vai ser difícil para aqueles que não amam a glória de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 4 a seguir diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, fiquem com cuidado, fiquem atentos, que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10: e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Queridos, primeiro Jesus está mandando termos cuidado, vigiar. É bem fato mesmo que existe uma fase na nossa vida que a gente vacila, a gente fraqueja. Guerra é guerra, querido. Luta é luta, querido. Isso no dia a dia. Se você pegar qualquer pessoa aí fora que está há 30 anos, 40, 50 anos lutando pela sua vida, pela sua família, vai dizer: já estou cansado, já lutei bastante, no trabalho, no dia a dia, com família, com isso, com aquilo. Se você perguntar para qualquer um desses países que está em guerra: eu estou cansado, a guerra fastidia, a guerra leva a gente à exaustão, leva a gente à loucura. Se você perguntar para qualquer autoridade, para qualquer líder, perguntar para qualquer pastor presidente aí na faixa dos seus 60, 70, 80 anos, quer parar. Alguns não param. Deus sabe o porquê. Porque estão cansados. É uma vida de luta, é uma vida de correria. Mas a Bíblia está dizendo para continuarmos tendo cuidado. E são palavras do próprio Senhor Jesus: para que ninguém os engane. Significa que viriam pessoas enganadoras, pessoas falsas, pessoas com mentiras, pessoas que não iam basar seus sermões nas Escrituras Sagradas, pessoas que utilizariam as Sagradas Escrituras para outras coisas, que Paulo também advertiu muito: farão comércio de vós. E o 5 diz: porque virão em meu nome. Jesus está dizendo: eles vão falar em meu nome, eles vão usar em meu nome. E não é isso que a gente escuta nesses últimos dias.
pessoas que se escondem atrás de uma placa de igreja, pessoas que se escondem atrás da Bíblia, pessoas que se dizem pastores, que se dizem crentes e não são, e prejudicam as verdadeiras igrejas, os verdadeiros crentes. E ainda o Senhor vai mais além, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu só vou dar uma introdução num assunto que virá futuramente, que a gente não presta muita atenção nisso não. Existem muitas igrejas e muitos cultos que estão fazendo aberrações, porque o que opera lá é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito de tudo aquilo que é contra Cristo. Que existe um personagem que se levantará como anticristo, mas a Bíblia diz que o seu espírito já está atuando desde a época dos apóstolos. Imagina hoje o quanto não está atuando. Então nem sempre uma engravatadinha com Bíblia na mão, uma irmãzinha que vai na igreja, diz que é levita ou seminarista ou irmão, nem sempre pode ser alguém com o espírito de Cristo. É difícil saber? Não é difícil saber. Convoca a pessoa para orar na igreja. Vocês acham que aqueles que seguem o espírito do anticristo gostam de culto de oração? Já perceberam o quanto as pessoas fogem de estudos na palavra, não querem aprender? Já perceberam o quanto as pessoas se incomodam com as pregações, que é muito comum na maioria dos cultos, na maioria das igrejas, tem sempre um grupo do lado de fora na hora da pregação, ou sempre dá sede, ou sempre dá vontade de ir ao banheiro. Pessoas que são incomodadas, ou que se sentem incomodadas com a pregação da palavra. E se a palavra tiver ungido e for de Cristo, aí que incomoda mesmo. Então a gente precisa ter mais cuidado, porque o versículo 11 diz: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O 12: por se multiplicar a iniquidade, já falamos muito disso, o amor esfriará. Mas eu quero me ater ao 13 por um momento. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você que fica desistindo, você que fraqueja na hora da luta, você que foge na hora da dificuldade, você que corre na hora da prova, toma cuidado, fica firme com Cristo, fica de pé na presença de Deus. Não fuja de luta não tenha medo não. A Bíblia diz que não tenha medo de quem pode matar a carne, o sangue, mas tem medo daquele que mata o corpo, a carne, o sangue, e manda a alma para o inferno. É desse que a gente tem que ter medo. Então não tenha medo, levante, busque a direção de Deus, procura firmar, criar raiz, porque o 10 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou do morto, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui está claro que Jesus vem, aqui está muito claro que Jesus virá para nos buscar. Mas quero chamar a sua atenção para a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha o que a gente está dizendo, últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Deus estava usando aqui o apóstolo para falar que não seria fácil. Então daqui para frente, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo: pastor, mas está tão difícil. Não, vamos agradecer a Deus porque estava escrito. Significa que estamos nos últimos dias. E quando a gente ouve a palavra aos últimos dias, quer dizer que o arrebatamento está aí para acontecer a qualquer momento. Não vai ser fácil, não espera facilidade. É melhor você se conformar, se resignar, levantar a cabeça, voltar a cantar, fazer a obra, sabendo que os tempos são trabalhosos. A Bíblia não vai mentir, a Bíblia não equivoca. É trabalhoso para quem é pai de família, está sendo trabalhoso para quem quer trabalhar aí fora, está difícil.
está sendo trabalhoso para pastorear, está sendo trabalhoso para congregar, é trabalhoso por todos os lados. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,1: sobrevirão tempos trabalhosos, mas Deus é aquele que nos dá graça. E o estudo da escatologia não é para assustar. O estudo da escatologia, eu lembro disso numa lição da escola dominical, doutrina das últimas coisas. O estudo da escatologia não é para pôr medo, não é para fazer o que então agora eu estou com medo, eu vou ser mais crente. Não, é para trazer esperança. O estudo da escatologia é para dizer para você e para mim que vai valer a pena pagar preço, vai valer a pena as lágrimas, vai valer a pena as pedradas, vai valer a pena o desprezo das pessoas, vai valer a pena as mentiras que inventaram, vai valer a pena as perseguições, porque o estudo da escatologia nos garante: Jesus virá. E se o estudo da escatologia nos garante o arrebatamento da igreja, garante que Jesus vai nos levar para a glória, então garante as bodas do Cordeiro para você. O estudo da escatologia garante, aleluia, o direito de você ser presenteado, galardoado pelo seu trabalho na obra do Senhor. Por isso tem que dizer: sedes firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então não desanime por causa de A ou de B ou de C. Não é para A, para você que você faz a obra, é para o Senhor. Não pare, deixa o sorriso no rosto, segue em frente, vá para frente. Não, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque quem te chamou foi Jesus. Vamos parar de nos importar com isso ou com aquilo, vamos nos importar com o que verdadeiramente interessa, que é o reino de Deus, é a presença de Deus. E a gente sabe, irmãos, que a única coisa que nos condiciona é nos posicionarmos em oração, como citei no começo, é termos um propósito, é estarmos dispostos a nos humilhar e a buscar a unção do Espírito Santo. Aí o Senhor nos renova, nos fortalece e a gente está sempre de pé. Por quê? Só é salvo quem perseverar, é quem permanece, é quem dá continuidade. Então hoje esse assunto da escatologia é para te dar esperança, é para me dar esperança, é para dizer: Jesus está voltando. E eu volto a citar uma frase que eu sempre cito nesses assuntos: quer eu acredite ou não, quer você acredite ou não, quer eu aceite ou não, quer você aceite ou não, quer eu esteja preparado ou não, quer você esteja preparado ou não, queira você está bem com Deus ou não está, ou eu, não interessa, Jesus vem. Quer você goste da igreja ou não, goste do irmão ou não, da irmã ou não, goste desse ou daquele ou não, Jesus vem. Quer você fique aqui ou fique acolá, Jesus vem. A questão é: quem é salvo? Quem irá com o Senhor? Mas Ele vem. Então, irmãos, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui de estudar o tempo do fim. Quantos não podem mais e não gostam mais desse assunto? Então, é um momento ímpar estar aqui ouvindo Deus falar coisas grandiosas sobre a escatologia bíblica. E só quem é salvo em Cristo Jesus, só quem crê na Bíblia Sagrada, é que fica contente, fica feliz, tem o prazer de desfrutar de tais temas. Eu percebi que meu amigo Marcinho, pastor Marcinho lá do Rio, também fez esse trabalho esses dias. Até vou ver lá, me manda aí o que você fez aí. Eu vi que o assunto era escatologia também. Que Deus desperte as igrejas para esse tema: avivamento, presença do Espírito Santo e escatologia. Sem avivamento não tem arrebatamento, esquece. Quem vai apresentar a noiva ao Pai é o Espírito Santo. Então vamos nos voltar para a palavra. Mas só quem é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus mantém viva essa esperança, fica feliz com esses temas, e já percebendo que por multiplicar a iniquidade o amor acaba. É interessante isso. Acaba no contexto geral.
3 meses não deu certo, vai embora. Você já viu as modalidades de casamento hoje? Olha, vamos casar, mas você mora na tua casa, eu moro na minha. De vez em quando a gente se encontra ou lá ou aqui. Acabou aquele casamento. Ainda tem alguns ainda, mas é bem pouco. Que a pessoa casa para viver até que a morte separe. E isso até é meio estranho falar hoje, porque tem gente dizendo, não, é certo, até que a morte separe, então tem marido matando a mulher, tem mulher matando o marido para ficar livre. É um absurdo hoje. Um absurdo. O contexto é família. Vai perguntar para o casal quantos filhos você tem? Eu tenho 4 cachorros e 5 gatos. A procriação, o que está em Gênesis, tudo isso. Então, até nesse quesito, a Bíblia está se cumprindo. O amor esfriaria. Mas por que esfriaria o amor? Por se multiplicar a iniquidade. Irmãos, nem vou abordar esse tema de iniquidade hoje, mas vai muito além do que pecar. Muito além. É pecado sim, mas muito além. No entanto, a Bíblia diz também, o próprio Senhor Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. São duas coisas já. Aí aqui nos revela uma terceira coisa aqui. Se porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E os tempos trabalhosos não é a natureza que promove. Não são as paredes, são pessoas. Então virão pessoas trabalhosas, não trabalhadeiras. Pessoas que dão trabalho, que causam dificuldades. Olha para a nossa sociedade, olha o mundo em crise. Mas que Deus tenha misericórdia e que nós amemos falar desse tema que traz esperança, que traz certeza de que o Salvador virá, de que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. Mas aqueles que não estão firmes, aqueles que estão brincando de crentes, aqueles que estão brincando com a obra, aqueles que não quiseram nada com Cristo, a segunda vinda de Jesus, não oferece motivo de alegria para eles. Mas para você e para mim, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que estão nas suas igrejas, que amam a verdadeira doutrina, a gente vai continuar dizendo Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. E o Espírito diz vem, a noiva diga vem, ora vem Senhor Jesus. Aleluias. As previsões bíblicas para o futuro daqueles que não quiseram nada com Cristo são fortes. O que a Bíblia descreve para aqueles que brincaram na obra de Deus é muito forte. A gente tem que repensar, porque a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. Nesse assunto de escatologia, a gente vai ter que entender o que é inferno. Nós vamos ter que compreender o que é inferno, mas não é para hoje. Introdução a gente não mergulha muito, é mais para frente. No inferno, e todas as nações que não quiseram nada com Deus. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 9, versículo de número 17, só para conferir. Eu não ia ler, só ia citar, mas vamos ler. Salmos capítulo 9, versículo 17. Vamos ver o que diz a palavra aqui. Os perversos, meu Deus, olha como começa o versículo. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas para você que está aí pagando preço, sendo humilhado, pisado, sofrendo, o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, porque o versículo 19 do capítulo 9 diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Não brinca com Deus não, vamos levar a sério, vamos fazer a obra, vamos
a nossa missão, porque é tempo ainda de se pregar a verdade, é tempo de pregar a maior mensagem que trouxe milhões e milhões para o reino de Cristo, que começou lá em Jerusalém, lá no dia da crucificação. Durante 3 anos Jesus pregou para os seus, porque ele veio para os seus e os seus não perceberam. Com 30 anos, já formado, já passado pelo Bet Mitzvah, já passado pelo curso para ser um rabino, formado, aprovado, prestou seu doutorado, seu TCC ali diante dos doutores, foi aprovado, sendo alguém com direito a falar nas sinagogas. Passou 3 anos por toda a Judeia, Samaria, por toda aquela região, pregando o reino de Deus, trazendo pessoas, dizendo para os seus: eu sou Jesus, eu sou o Messias. Não, você não é, não tem problema. Mataram, crucificaram, mas no 3º dia ele ressuscitou, e dali nasce um novo grupo, um novo povo escolhido por Deus. Por isso escatologia, eu disse, envolve 3 grupos. 3 grupos: Israel, primeiro grupo; segundo grupo, os gentios, onde foi pregada a verdade depois da rejeição dos judeus; e o 3º grupo que surge do primeiro e do segundo grupo, a igreja de Cristo. Isso é escatologia. Esses 3 grupos estão envolvidos na escatologia, e é para nós que somos resultado disso, da morte e ressurreição. Somos resultado da pregação da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, a igreja que foi morta nas estacas de Roma queimada a fogo, a igreja que foi morta virando comida de leões, a igreja que foi morta sendo decapitados, sendo crucificados de cabeça para baixo, queimados em tachos de óleo quente, a igreja que foi morta sendo jogados dentro de rios, amarrados em linhas e pescados e afundados e tirados. Basta estudarem a vida de Richard Humbert para ver o que aconteceu com ele. Seus pés tirados, ele não tinha, os seus pés, a parte de trás foram cortadas, ele não podia pisar. Ainda garoto, muito novinho, na igreja lá de São Paulo, eu pude ver. Manuel de Mello o levou naquela época para falar lá no centro de São Paulo. Eu era criancinha, eu me lembro que foi comprado um LP com testemunho das cortinas de ferro. Infelizmente as cortinas de ferro estão de volta, nós não podemos nos calar, a igreja não pode se calar. Por quê? Porque no tempo da aflição, nós lemos aqui nesta noite, da ira futura o Senhor nos livrará. As ferramentas estão sendo usadas, os levantes estão acontecendo aqui e acolá, mas Deus está separando a sua noiva, a verdadeira igreja. Deus vai protegê-la, e eu acredito que essa proteção agora será um arrebatamento da igreja. Eu acredito e posso dizer de cabeça erguida: podemos passar tempos difíceis, tempos trabalhosos, como a Bíblia diz, talvez até tempo de aflição, mas eu não quero, e acho que nem você quer, passar pela grande tribulação. E se não der tempo hoje, na próxima quarta abordaremos esse assunto, mas é tempo agora sim de nos arrependermos, de nos humilharmos e nos convertermos, e termos a responsabilidade de ganharmos as últimas almas para Cristo, que é o que está escrito lá em Mateus 28. A gente não pode deixar de falar da grande comissão. Então, queridos, estejamos preparados, estejamos prontos, porque o crescimento de inúmeras seitas é preocupante, é triste podermos ver o quanto estão distorcendo a palavra, estão pregando o que não é. Mas vamos falar nisso aqui mais uma vez. O que é então escatologia? Uma palavra que tem origem em termos gregos: scatos, útil, logos, estudo, logia vem de logos. Lembra que eu falei aqui sobre a verdadeira palavra, logos e rema?
E se a gente for estudar, a gente vai parar lá em Gênesis. No princípio criou Deus, Logos, Theon, por aí vai. A mensagem, a palavra, o termo grego cognato é a escata, que significa últimas coisas. Mas quando é que você aprendeu isso? Isso aprendi na lição da escola dominical. Tem a revista até hoje aí, graças a Deus. Glória a Deus. E daí vem a expressão estudo, doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias. A escatologia estuda que temas? Estado intermediário, arrebatamento da igreja, são os temas que a gente vai estudar: grande tribulação, milênio, julgamento final e estado perfeito eterno. Temos que aprender tudo isso. Embora o estudo da palavra de Deus, inclusive a escatologia, mostra que devemos estar sempre atentos. A Bíblia diz: estai alerta, estai atentos. E nesta noite para nós aqui, comecem a observar o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, como nossos irmãos estão agindo por aí. A gente, minha esposa, às vezes tem notícia, não vou falar porque está numa live, ela até pode saber do que vamos falar. Às vezes se reúne num culto de oração para buscar a Deus, ou numa palestra bíblica, e sai com briga do lado de fora da igreja. Como é que pode isso? Às vezes se reúnem com um social e a gente não consegue mais nem se socializar entre nós. O que é que está entrando no nosso meio? Depois do pecado e do mundanismo, espírito do anticristo. Mas que eu e você vigiemos, fiquemos atentos, para que não esteja em nós o espírito do anticristo, porque nele não há arrependimento e nem misericórdia. São pessoas que têm dificuldade de ler Bíblia, são pessoas que têm dificuldade de orar, são pessoas que têm dificuldade de congregar, são pessoas que não querem fazer a obra a não ser o que lhe convém, o que lhe interessa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e venhamos compreender que só o conhecimento do que está acontecendo a gente possa ter uma mudança na nossa vida. Então, a escatologia tem tudo a ver com a volta de Jesus. Tem tudo a ver com a volta de Cristo. Por isso vamos ser vigilantes, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Olha o que diz a Bíblia: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais, que não penseis. Isso é Lucas capítulo 12, versículo 40. A hora que não penseis. Lembra que eu disse que muitos erraram por ficarem datando a vida de Jesus? Está aqui uma prova. A gente não sabe o dia e nem a hora. O que nos resta é estarmos preparados. É o que nos resta. Então muitos até desprezam as verdades da palavra, rejeitam, mas Jesus virá. E devemos sim ter essa preocupação com os fins dos tempos. Os discípulos de Jesus, certa vez, fizeram essa pergunta para o Senhor. Mateus 24, versículo 13: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Olha só, 3 coisas interessantes. Quando serão essas coisas? Que coisas são essas? É a primeira coisa importante a observarmos. A segunda é: que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? De que coisa estavam dizendo os discípulos? Que vinda é essa que eles estavam dizendo? E que fim do mundo? Aqui fica bem classificado, né? Tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de aflição e grande tribulação. Essas coisas: apostasia, frieza espiritual, esvaziamento das igrejas, a não ser que você faça movimento que não agrada a Deus. Mas infelizmente a gente vê demais isso daí. O Espírito Santo sendo largado de lá dos trabalhos, ninguém evangeliza, ninguém, eu digo ninguém assim, é que bem poucos estão fazendo, mas tem alguém fazendo sim. E aí,
que sinal haverá da tua vinda, do arrebatamento da igreja. E cada uma dessas três coisas, existe uma cadeia de fatos, de acontecimentos, por ordem já estabelecidas por Deus. E finalmente a pergunta é: e do fim do mundo? Então o mundo sim vai ter seu fim. Fiquem tranquilos, a palavra de Deus não se equivoca. O mundo vai ter seu fim. Então os discípulos, quando os irmãos do primeiro século, queriam saber a respeito de tudo isso, pois este é um assunto que chama a atenção dos que estão preocupados, tanto nós como servos de Deus, como muitas pessoas não crentes. A gente vai no mercado, a gente vai na rua, a gente escuta as pessoas dizer: está tão difícil, está tão complicada a vida, a situação está tão ruim. Eu sempre falo, né? Eu paro às vezes ali no centro, alguns irmãos, e ontem fui de novo, né? Fui passar ali no dentista, e a conversa é sempre essa. Você não sabe se ele está falando com uma pessoa que é uma cristã, se não é, mas que todo mundo está percebendo que está diferente. E lá sentado, lá na salinha de espera do dentista, uma senhora: olha, a casa da minha filha voou tudo aqui perto, uma cidade, eu nunca vi isso acontecer nessa época, está tudo diferente, está tudo alterado, está estranho, as coisas não nascem mais como é que é, a gente planta, tem dificuldade, dá praga, dá isso, dá aquilo, e um monte de doença. Ora, a gente está perto do fim. E sabe o que diz a Bíblia? Que já no primeiro século, a gente pode perceber na história da igreja, a Bíblia diz que viriam escarnecedores, amantes de si mesmo. E já no primeiro século, algumas pessoas já não acreditavam na vinda de Jesus. Talvez até mesmo aqueles 100 anos depois da igreja primitiva, que é o primeiro século, né? Aqueles que viveram aquele momento de Jesus 30 anos depois, eu diria, 70 anos, quando os evangelhos começam a ser escritos, já muita gente não acreditava mais nem em Jesus, já multiplicavam, já criaram igrejas diferentes, ensinos diferentes, e já zombavam quando alguém pregava que Jesus viria. Olha o que diz aqui, na própria palavra, segundo Pedro: escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente hoje muitos continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá, o fim não virá. É o pensamento de muitos. Mas eu acho que vale a pena ler o versículo todo, né? 2 Pedro, vamos ler, abre aí a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 3 a seguir. Abre a sua Bíblia e vamos ver. 2 Pedro capítulo 3. É muito fácil achar a carta de Pedro, né? Lá pertinho do livro de Apocalipse. Então é bem facinho. Capítulo de número 3. Vamos ler esse versículo para ver como que Pedro está explicando essa situação, o que ele quer dizer para nós nos nossos dias, que foi dito naquela época para as pessoas que ali estavam. E se a gente ler aqui, daqui até o livro de Apocalipse, essas cartas, nós vamos nos surpreender. Muito assunto escatológico está se cumprindo hoje. Mas eu vou ler a partir do versículo 1, porque eu vou concluir aqui, nesse ponto. Essa Bíblia traz até o título: escárnio dos incrédulos. Então só escarnece, só zomba quem não crê, quem é incrédulo mesmo. Diz assim, capítulo 3, versículo 1: amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Palavras dos profetas, palavras de Jesus que os apóstolos tiveram a missão de ensinar, e que hoje nos compete a cada um de nós que estudamos a Bíblia, cada um de nós que dirigimos, que temos um rebanho, que pastoreamos. A verdade não temos, cuidamos, é do Senhor.
ensinar. Olha o 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, eu vou parar aqui nesses últimos dias, virão escarnecedores, com escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Mas não permanecem, tá? Não estão iguais. Isso é fato, que não estão iguais. Versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Versículo 6: pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Versículo 7: ora, os céus, agora é para o presente, estava falando para aqueles que estavam lá, e nós falamos para os que estão nos dias de hoje. Os céus que agora existem, a terra que pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de todos os homens ímpios. E tem mais. Está demorando muito. Hoje eu tenho 30 anos. Há 30 anos atrás meu avô dizia: minha avó, Jesus não veio. Tá bom. A Bíblia te responde, versículo 8: está vendo que ele pôs um ar aqui? Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem mais, incrédulo, escuta aí: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu não vou ler o restante, vai ficar para o próximo estudo da semana que vem. E no estudo da semana que vem, olha o assunto. Nosso irmão aqui faz os nossos cartazes, as interpretações escatológicas. O que é? São os futuristas, os tribulacionistas, e tem várias interpretações: os milenistas, o midi-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. É o tema da quarta que vem. Deus te abençoe. Jovem Alex pode vir aqui louvar o Senhor com mais um hino da harpa. E nós vamos estar concluindo nesta noite dizendo: fique pronto, Jesus está vindo, fique preparado, Ele vem a hora que não penseis. Não brinque com isso, é sério. Jesus disse assim para Tomé, e eu tomo para mim, viu, irmão Josué? Seja crente e não incrédulo. Que todos que congregam aqui possam ouvir isso e cada um pegar a parte que lhe compete. Seja crente e não incrédulo. Jesus quer te levar no arrebatamento. Nós vamos louvar o Senhor e assim vamos encerrar o nosso culto. Hino número 18 da harpa cristã. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, cego e desviado homem,
Pois é, meus irmãos, nós aqui agora vamos estar concluindo, mas o mundo está reservado como tesouro para o fogo. E nós citamos aqui o mundo diluviano, antediluviano. Sabe de uma coisa? Deus se cansou naquela época, irmão José, do pecado da humanidade. E Deus levantou um homem. Depois que Deus disse: Noé, constrói uma arca, porque o mundo vai ser destruído. Noé começou a construir. Aquela palavra de Deus com Noé foi a última. Durante 120 anos, Deus ficou em silêncio, só vendo os homens se perderem, pessoas que eram para adorar, pessoas que eram para cultuar, estavam ali, pecando e pecando e pecando. E aí, quando terminou a arca, 120 anos, Deus voltou a falar com Noé. E sabe qual foi a palavra? Entra, Noé, tu e tua família e os animais, e fecha a arca. Gente, eu estou aqui estremecendo ao dizer isso. Está vindo um dilúvio da mão de Deus por aí. Entra na arca, meu irmão. A arca tem mais de 2000 anos que foi construída para nós. Chama-se graça, salvação. Parece que eu estou escutando Deus dizer: entra na arca, tu e tua família, quem mais quiser entrar, porque vai ser fechada a porta da arca. A porta da graça vai se fechar. Vem um dilúvio de juízos na mão de Deus. Sabe quanto tempo ficaram Noé e sua família na arca? 3.600 horas. A tempestade de Cataclimas durou 960 horas. Veio muita tempestade. Temporal está se formando no mundo espiritual. Mas depois de 3.600 horas, a arca pousa no Monte Ararat, onde está Gwen, na Ásia Ocidental. E ali então, aquela família sai da arca. Depois que ela sai da arca, infelizmente, um dos filhos de Noé não vigia. E o mesmo espírito da serpente que enganou Eva, agora tem alguém que dá brecha. E a semente do mal está por aí espalhada. Jesus disse: o Senhor plantou o trigo, mas veio o maligno e plantou o joio de noite. Que Deus tenha misericórdia. Pai eterno, muito obrigado por mais essa noite na tua presença, pela tua presença, Senhor, aqui, pelo que o Senhor tratou comigo, tratou com cada um de nós e com aqueles que vão estar vendo esse vídeo, Senhor. Ajuda-nos a mantermos dentro da sã doutrina, trazermos essas palavras que estamos precisando. Eu preciso ouvir isso, Senhor. Eu preciso estar dentro da arca da graça, porque a porta já está fechando. Leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua graça, da sua bênção, da sua proteção divina. Abençoe a vida desses irmãos que estão acompanhando. Tiver alguém enfermo desses que vão assistir esse vídeo, estão assistindo, cultuando conosco, cura agora, Senhor. Eu tenho buscado a graça para voltar a ver os milagres acontecendo. Eu tenho voltado, Senhor, a pedir tua misericórdia para ver os sinais acontecendo. Não é à toa que estamos falando dos avivamentos. Eu quero ser um, Senhor, como foram tantos outros que se puseram na brecha. E não me importa que vão criticar, que vão falar, porque, Senhor, quanto ao quesito fazer a tua vontade, é a ti que eu tenho que responder. E aqueles que quiserem, Senhor, o avivamento que vai nos levar ao arrebatamento, que comecem a orar, que meditem, Senhor, em 2 Crônicas 7,14. Ali tem uma receita básica. Tem muito mais do que a gente precisa fazer, muito mais.
mas a gente precisa fazer alguma coisa, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém. Fiquem firmes, fiquem de pé na presença do Senhor. A tempestade está vindo, mas se você estiver na arca, ela não vai te atrapalhar e você vai parar no gozo eterno. Deus te